Saindo da OMS. Isso é importante, a retirada da OMS. Essa foi uma das primeiras medidas de Donald Trump ao voltar ao comando da Casa Branca. Eu fico triste, para pensar. A China paga 39 milhões, nós pagamos 500 milhões. E a China é um país maior, com mais gente. Depois vieram cortes na maior organização humanitária do mundo. Foram cancelados 90% dos contratos pelos quais a USAID financiava organizações que atuam em mais de 120 países, principalmente na África. Os programas da USAID contribuíram para conter epidemias de ebola e outros vírus e salvaram milhões de vidas de pessoas com HIV e AIDS. E a política da navalha seguiu, afetando milhares de cientistas e servidores da saúde. Ao todo, o departamento deve perder cerca de 20 mil trabalhadores. Isso significa uma redução de 25% do quadro. Essas pessoas têm papéis essenciais na administração pública, como, por exemplo, proteger a população de surtos de doenças infecciosas, comandar a maior agência governamental de pesquisa biomédica do mundo e fornecer seguro de saúde para milhões de americanos por meio de programas públicos, como o Medicare e o Medicaid. A desestruturação e as demissões em massa são questionadas na justiça. Há quem tente ser reintegrado ao serviço público, mas há casos de quem preferiu sair do que compactuar com o que consideram políticas equivocadas. A principal autoridade em vacinas dos Estados Unidos renunciou ao cargo sob pressão do governo Trump. O Dr. Peter Marks era responsável pela regulação dos imunizantes. Ele criticou o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., a quem acusou de promover desinformação e mentiras. Kennedy Jr. já questionou a eficácia e a segurança das vacinas. Enquanto todos os olhos se voltam para a guerra tarifária, outra crise se desenha nos Estados Unidos, a da saúde. Uma crise que também tem reflexos mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Já o representante da Organização Mundial da Saúde foi direto quando eu perguntei sobre a decisão de Trump de abandonar a OMS. 18% do financiamento vem dos Estados Unidos. Vamos ser honestos, o financiamento vai cessar e a OMS vai ter que focar nas prioridades. Tem um teste nesse momento financiado pela USAID para o desenvolvimento de uma nova vacina contra a malária. E esse teste foi interrompido, então afeta também a saúde, inclusive de americanos. A implicação desses cortes é uma iminente queda na eficácia do governo para enfrentar desafios na área da saúde. As pesquisas científicas serão prejudicadas. E tudo isso em meio a surtos graves de gripe aviária e sarampo aqui nos Estados Unidos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Alan Severiano é: a ameaça de Trump à saúde mundial. Como o desmonte aberto pelo presidente dos Estados Unidos contra a ciência, os centros de pesquisas e as agências humanitárias colocam todo o planeta em risco. Neste episódio, eu converso com Denise Garrett, médica infectologista e epidemiologista com mais de 30 anos de experiência em saúde pública, sendo 2 décadas no CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Terça-feira, 15 de abril. Denise, bem-vinda ao assunto. Queria começar essa conversa falando do Robert Kennedy Jr., o secretário de Saúde de Donald Trump, porque no começo de abril ele iniciou um corte em massa na pasta, inclusive em cargos altos. Queria saber de você o que isso mostra sobre a visão do trumpismo em relação à ciência e à vigilância em saúde, se esses cortes já eram esperados. Eu nunca vi, nos meus 30 anos de carreira, um ataque tão frontal aos pilares da saúde pública. E causado, sobre a liderança do Trump e do RFK Jr. E houve, sim, um desmantelamento total das agências de saúde aqui nos Estados Unidos, com demissões de até 10 mil, cerca de 10 mil funcionários. Só do CDC, eles reduziram 1/5, houve uma demissão semana passada de 2.400 funcionários, se não me engano, o que significa assim, 1 em cada 5 dos funcionários do CDC. Isso são pessoas, são cérebros, são conhecimentos que desapareceram da noite para o dia com o clique de um e-mail. E o CDC, só para a gente lembrar, é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aí dos Estados Unidos, né?
Exatamente. É a agência responsável pelas respostas de emergência de saúde pública, né? E esse êxito, Alan, é um êxito sem precedentes. Nós tivemos equipes inteiras que desapareceram da noite para o dia, deixando um vazio muito grande de conhecimento, um vazio de liderança. Além do fechamento, eles fecharam metade dos escritórios regionais do Departamento de Saúde americano. Uma ofensiva para diminuir radicalmente o tamanho do funcionalismo federal. O anúncio foi o da demissão de mais 10 mil funcionários do Departamento de Saúde. O secretário Robert Kennedy Jr. anunciou uma reestruturação profunda. Vamos fazer mais com menos, ele disse. O departamento tinha 28 divisões que agora serão enxugadas para 15. O famoso Centro de Controle de Doenças, o CDC, de fama mundial pela excelência, vai perder 2.400 funcionários e passará a focar apenas em doenças infecciosas. O FDA, que autoriza e fiscaliza remédios e alimentos, terá menos 3.500 empregados. Antes de entrar para o governo, Kennedy era um inimigo do FDA e prometeu virá-lo do avesso. Está cumprindo a promessa. E o argumento basicamente é corte de gastos, aumentar a eficiência. Você acha que o governo está acertando nesse caminho? Olha, isso é o que eles falam, né? E isso são as notícias que a população em geral está recebendo, que são cortes de orçamento, redução da burocracia. Mas, na verdade, Alan, para você ter uma ideia, né, esse ataque ele não é por necessidade fiscal, porque o orçamento do CDC, por exemplo, representa menos de 0,1% do orçamento federal. Então, na verdade, isso é um ataque, por trás desse eufemismo, está mesmo um desmonte das defesas que protegem a saúde aqui nos Estados Unidos. É algo assim, é uma ideologia contra a ciência, contra o serviço público, e isso é realmente assim, uma estratégia deliberada, muito planejada, em termos de silenciar as vozes técnicas, em termos de enfraquecer as instituições aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump defendeu o fim da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Nas redes sociais, acusou a USAID de corrupção sem apresentar provas e disse: fechem isso. Teve um assessor do Trump que ele disse que queremos que os democratas, os burocratas estejam traumatizados, e é realmente isso que eles estão conseguindo, de uma maneira brutal, de uma maneira cruel, de uma maneira silenciosa, com esse desmonte, com essa desmoralização, com essas demissões em massas que são feitas de maneira arbitrária, de maneira totalmente sem planejamento, e que causam danos enormes, com consequências imediatas agora, não só aqui nos Estados Unidos, mas em outros países, e consequências muito sérias tardias, que mais cedo ou mais tarde vai estar afetando o mundo inteiro. E o principal alvo dele tem sido a USAID, que possui um orçamento de quase 40 bilhões de dólares, menos de 1% do orçamento federal. A agência tem projetos em mais de 120 países, na África, Ásia, Oriente Médio, América Latina. É a maior distribuidora de ajuda humanitária do mundo. Financia programas que promovem direitos humanos, educação, democracia e o combate de doenças como AIDS e Ebola. Você falou em questão ideológica. Por que o governo americano vê a ciência como ameaça? É conhecimento, né? E são coisas... por exemplo, se o público não entende, se nós não temos dados, se nós não temos informações confiáveis, se nós não temos esse tipo de voz técnica, de conhecimento técnico, na verdade, torna tudo muito mais vulnerável, né? Esse desmonte gera muita confusão também na população. O que acontece agora é que, no lugar de receber informações que eram confiáveis sobre vacina, por exemplo, a população está recebendo informações de tratamentos alternativos. Nós estamos com um surto enorme de sarampo aqui nos Estados Unidos, o maior surto dos últimos tempos. E no lugar da liderança do país se posicionar, sarampo é uma doença prevenível, nós temos uma vacina que é altamente eficaz. No lugar de haver esse posicionamento para a importância da vacina,
O que a gente está ouvindo são posicionamentos para a importância de tratamentos alternativos, né? Ele foi nomeado por Donald Trump para o cargo e é conhecido, Kennedy Jr., por ter se engajado em campanhas anti-vacinação durante a pandemia da Covid-19, também por espalhar uma série de teorias da conspiração, especificamente sobre a área da saúde, vacinação de crianças. Agora ele vai liderar justamente o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Nós tivemos 3 mortes de sarampo. Você imagina o que é isso? 3 mortes de sarampo num país que há décadas não via nenhuma morte de sarampo, uma doença totalmente evitável. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com a médica Denise Garrett. Denise, você mora aí nos Estados Unidos, está acompanhando a situação com uma lupa muito de perto, né? Até para a gente entender melhor como é que isso está repercutindo aí no país. Queria saber, entre as pessoas demitidas na área da saúde, quem é que continua trabalhando? Como é que a população e o próprio Congresso têm reagido a esses anúncios? Eu falei um pouquinho sobre isso, assim, em termos com esse êxodo, né, de conhecimento, de equipes, deixando um vazio tremendo aí de conhecimento. E o que acontece também, Alan, essas agências, né, sendo reorganizadas, é muito no sentido para centralizar o poder político e silenciar, como eu disse, as vozes técnicas independentes. E o que nós vemos, pelo menos até o momento, espero que mude logo, é uma timidez tremenda em termos de resposta, principalmente pelos políticos. O Congresso, né, os democratas são minoria no Congresso e eles estão esperando pelo que aqui a gente chama de midterm, as eleições de meio turno, né, daqui a 2 anos. E se esperarmos até 2 anos para agir, quando eles têm esperança de pegar a maioria no Congresso e de poder ter um poder político maior, vai ser muito tarde para agir, porque todas essas agências já vão estar enfraquecidas, todas as agências que poderiam estar se opondo, que poderiam estar se posicionando, já estão silenciadas. E com relação à população, como eu disse, para os empregados do governo, existe um clima de intimidação, de humilhação, de desmoralização muito grande. Funcionários que falaram em condição de anonimato disseram que, por exemplo, tem um teste nesse momento financiado pela USAID para o desenvolvimento de uma nova vacina contra a malária. E esse teste foi interrompido. Tem dados que foram totalmente apagados dos sites do CDC, dos sites da Agência Nacional de Saúde. As pessoas não podem falar externamente com parceiros, não podem se comunicar. Então, é um clima que, às vezes, eu penso que eu estou vivendo uma realidade paralela de algo acontecendo num país como esse, né, que era supostamente uma das democracias mais fortes que a gente tinha e que desmoronou de uma maneira inacreditável. A gente está falando de saúde pública, de investimento em saúde pública. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso público a diferença básica do foco da saúde pública aqui no Brasil, né, o que a gente entende mais pelo serviço prestado pelo SUS, o atendimento direto, e o dinheiro investido na saúde pública nos Estados Unidos. Aqui, com essas agências, por exemplo, o CDC é uma agência responsável não só por pesquisas, mas também por respostas de emergência de saúde pública. As outras agências, existe um investimento muito grande, não só para a emergência de saúde, mas também investimento em pesquisa, investimento internacional em termos de prevenção e controle de doença. Por exemplo, quando nós vemos o trabalho da USAID, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional, existe um investimento muito grande na prevenção e controle de malária, de HIV e de tuberculose e outras doenças infecciosas. E esses programas foram todos interrompidos. O presidente Donald Trump suspendeu o repasse de recursos a programas de HIV, medida que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, coloca em risco mais de 30 milhões de pessoas no mundo que dependem desses programas para acessar terapias antirretrovirais. I predict
Para Linda Gale Becker, chefe de uma fundação que recebia dinheiro americano na África do Sul, o trabalho dos últimos 25 anos contra HIV e AIDS ficará comprometido. É um desastre gigantesco, ela diz. Agora, falta de financiamento para bolsas de pesquisa, que também afeta as universidades. É uma sucessão, é até difícil listar todas as consequências dessa situação, porque é uma reação em cadeia ali. É uma rede imensa de saúde pública que está sendo desmantelada aqui nos Estados Unidos e, consequentemente, e também no mundo. Essa saúde pública americana e essa saúde pública, esse desmantelamento que nós estamos mencionando aqui, é algo que nós não vemos, porque a saúde pública é assim, e quando ela está funcionando, você realmente não vê. É como a camada de ozônio nos protegendo, né? Existe essa rede de segurança em saúde pública que nos protege das doenças infecciosas, das pandemias, das catástrofes, e nós só começamos a evidenciar essa rede e o que está acontecendo agora, essa rede está sendo totalmente destruída, está sendo totalmente rasgada, né? E isso, as consequências disso vão ser sentidas por todos. O curioso é que os Estados Unidos são conhecidos mundialmente pela obsessão com números, estatísticas, avaliações, né? E agora os servidores que foram demitidos denunciam à imprensa americana que está havendo um apagão de dados na saúde. O governo federal teria parado de coletar os dados dos estados, de consolidar esses números nacionalmente. Quão grave é a população, os cientistas não saberem exatamente o que está acontecendo sem estatísticas confiáveis? Isso é gravíssimo, porque é aquilo de você, por exemplo, tentar voar um avião sem ter todo o painel ali te mostrando a informação. É a mesma coisa que você tentar apagar um fogo com os olhos vendados, porque se não há dados, não há visibilidade e não há como se tomar decisão. Nós não podemos tomar decisões se não sabemos o que está acontecendo. E o que você mencionou é exatamente o que está acontecendo. Páginas inteiras de dados importantes foram deletadas por exemplo, do website do CDC, do Instituto Nacional de Saúde. Dados de vigilâncias foram interrompidos. Então, não existe mais vigilância para doenças infecciosas, para certas doenças infecciosas ou outras doenças que foram interrompidas. Você foi uma voz muito ativa na pandemia, né? A gente já te entrevistou várias vezes, aí acompanhando as curvas dos casos de Covid no Brasil, nos Estados Unidos. O que poderia acontecer diante do cenário atual nos Estados Unidos se o mundo se deparar eventualmente com uma nova pandemia? É algo assustador só de pensar, Alan, porque toda a mobilização que existe mundialmente para um controle e para a detecção de pandemia está sendo desmantelada. Até mesmo, por exemplo, a situação da OMS, a situação essa coordenação que, de certa forma, era exercida pelos Estados Unidos, ou em grande parte era influenciada pelos Estados Unidos. Então, se não temos esse sistema, essa rede de proteção no lugar para nos proteger, uma simples mutação viral hoje em algum dos países, como nós vimos acontecer na Covid, pode amanhã se tornar uma situação bem mais difícil de se lidar do que se fosse detectada logo no início. E não estamos falando não só de mutação viral, de vírus novos, não. Estamos falando de doenças antigas que já foram erradicadas. Alan, nós estamos correndo o risco de ver o retorno da poliomielite, porque, inclusive aqui nos Estados Unidos, a poliomielite, ela não foi eliminada. Não é como o vírus da varíola, que foi eliminado e não circula mais. O vírus da poliomielite ainda circula em alguns países. E aqui nos Estados Unidos, nós temos bolsões enormes de pessoas não vacinadas contra a poliomielite. E com esse vírus ainda circulando, é inevitável que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver o retorno dessas doenças. Difteria, coqueluche, poliomielite e várias doenças que estão sob controle agora e que estão saindo já
de controle e que, eventualmente, isso vai ser uma situação global. Quero falar agora sobre a USAID, né? Essa agência que você já citou e que o Trump vem enfraquecendo, desmantelando aí desde o primeiro dia de mandato, porque ele defende menos envolvimento dos Estados Unidos em várias iniciativas multilaterais de saúde em outros países. Qual é o papel da USAID exatamente na promoção da saúde global? Como é que a postura do governo Trump pode afetar o combate a crises humanitárias no mundo inteiro? A USAID, além de vários programas de vigilância para doenças infecciosas, como febre amarela e outras doenças, a USAID tinha 3 programas muito importantes. Um era um programa, uma iniciativa contra a malária. Nessa iniciativa, que é uma doença que mata a grande maioria de crianças de menos de 5 anos nos países que é endêmico, né? Uma doença super importante e letal. A USAID também comandava um programa contra HIV/AIDS, que desde 2003, eu acho, salvou mais de 20 milhões de vidas. Então, isso está tudo interrompido. E também um programa muito importante com tuberculose. Para tuberculose. O que acontece com os programas de prevenção e controle de malária? Mosquiteiros não estão sendo distribuídos mais, diagnóstico de malária, tratamento de malária, controle de vetor para malária, tudo isso foi interrompido. E é uma doença que tem tudo a ver com o Brasil, né, inclusive. Tem tudo a ver com o Brasil. Todas essas doenças, de certa forma, têm a ver com o Brasil. Porque, por exemplo, HIV/AIDS, né, que é outro programa importantíssimo. São mais de 50 países que recebiam tratamento não só profilático para HIV e AIDS, quando há exposição, né, mas também o tratamento para a doença em si. Isso tudo está interrompido. Outra coisa que está interrompida é a prevenção de transmissão, o que a gente chama de transmissão vertical, da mãe para o feto. Isso está interrompido. Diagnóstico está interrompido. Então, todas essas ações de controle de HIV estão interrompidas. E outras ações de controle para tuberculose, que é uma doença também que é a doença infecciosa que mais mata no mundo e que nós temos tuberculose multiresistente, isso também está interrompido. E isso, Alan, assim, tem várias consequências imediatas. Pessoas estão morrendo. Quando eu estou falando aqui com você, pessoas estão literalmente morrendo por falta de um tratamento para HIV ou por uma doença ou por malária na África. Mas isso não é só essa consequência imediata. Existe um enfraquecimento geral e global da saúde pública e dos sistemas de saúde nesse país, o que afeta a economia, o que afeta a saúde como um todo, porque se você tem essas doenças se proliferando agora em um continente, amanhã vai estar batendo na tua porta. Pode saber que vai estar batendo na tua porta. Nós temos a informação também que houve um corte nos recursos para a pesquisa de doença de Chagas aqui no Brasil, ou seja, o Brasil é afetado de diferentes frentes nesses cortes na saúde americana. Isso aí, não só o Brasil, Alan, porque os Estados Unidos, na verdade, financia muitas pesquisas em muitas universidades, em muitos países. Então, essas pesquisas todas começaram cortando pesquisas que envolviam desigualdade, equidade e LGBT, mas se expandiram para, no total, assim, as pesquisas que, para eles, na visão estreita e política que eles têm, não interessa aos Estados Unidos, o que é uma visão muito, muito pequena, muito deturpada do que é a saúde pública, de pensar que existem algumas coisas que não interessam, porque nesse mundo globalizado, em termos de saúde pública, tudo interessa. Está dentro do guarda-chuva da NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e, para você ter ideia, é um instituto a $40 bilhões ano, o orçamento dele, e financia pesquisas para mais de 300 mil pesquisadores, 2.500 universidades, uma delas a USP, aqui de São Paulo, que faz essa pesquisa sobre a doença de Chagas. Então, sem os recursos
do NIH, não tem como se tocar essa pesquisa. Várias bolsas de pesquisas, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado estão sem financiamento. Então, estudantes internacionais que vieram para fazer doutorado aqui estão voltando para os países. Estudantes que estavam aqui, que já tinham, por exemplo, uma promessa de pós-graduação aqui, isso não está acontecendo, estão tendo que voltar. E os próprios estudantes americanos mesmo. Houve um corte tremendo de todos os projetos pararem. A gente está falando, então, de fuga de cérebros, estimulada por essas sinalizações do governo americano, então. Com certeza, não só essa fuga de cérebros dos órgãos oficiais, mas a fuga de cérebros do país, em geral. De estudantes estrangeiros, de cientistas estrangeiros que estavam aqui. Para encerrar, Denise, eu queria que você falasse um pouco sobre que perspectivas, então, a gente tem a partir de agora, diante desse novo cenário na saúde pública dos Estados Unidos. Essa pergunta é a mais difícil, Alan, porque a menos que haja uma reação mais forte para se evitar, para se interromper esse ciclo iniciado dessa destruição aí dessa rede de saúde pública, tudo que eu vejo pela frente é muito pessimista. Eu não sou uma pessoa pessimista. É aquilo da tempestade perfeita que está se formando e a menos que haja uma reação maior, mas como eu disse, existe essa timidez, essa intimidação, esse medo de se reagir. Nós levamos anos, por exemplo, para melhorar a vida, os anos de vida, né, das pessoas. E quando você tem uma perda nesse sentido, são mais anos para se recuperar isso. Não sei como responder essa sua pergunta. O cenário que se desenha agora é bem assustador. Denise, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, trazendo a visão de uma médica brasileira, né, que tem uma atuação importante já há muitos anos aí nos Estados Unidos, sobre esses novos caminhos trilhados pelo governo americano em relação à saúde pública. Obrigada pela oportunidade de falar, agradeço muito. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo Assunto.